Opa, fala moçada, tranquilo, tranquilo. Estou aqui para mais uma aula, né? Hoje nós vamos falar da ocupação e da degradação da Amazônia. Vamos falar sobre os problemas ambientais e também sociais na região da Amazônia. Então, uma breve aula de explicação de slides que nós já tivemos em sala de aula durante essa semana. Então, é uma aula de revisão, ok? Então, nós temos aqui um mapa que mostra todos os domínios morfoclimáticos do Brasil e hoje o nosso foco de estudo é essa região aqui, a região amazônica. Bom, os indígenas são responsáveis, dentro de um contexto histórico, por boa parte do desmatamento da Amazônia. Então já ficou provado antropologicamente que os indígenas desmatavam, praticavam a coivara para poder plantar a mandioca, o milho, né? Mas aí cabe um questionamento, pessoal. Então, por que essa população de indígenas, que era muito grande, estima-se que a quantidade de índios na Amazônia seja equivalente à população que tem na região hoje, né? Pouca coisa menos. Então, por que essa região não impactava o meio do qual eles viviam? Né? Não impactava da forma como nós impactamos hoje. Né? Porque hoje a exploração é mais econômica de exportação. Os indígenas, eles exploravam apenas para a sua subsistência. Bom, vamos entender esse processo de ocupação dentro de um contexto histórico. Então, desde o período das grandes navegações, as terras da Amazônia pertenciam à Espanha por conta do Tratado de Tordesilhas. Em 1637 ocorre aí a primeira grande expedição, cerca de 2.000 homens, 2.000 portugueses, né, embarcam nessa região da Amazônia, tenta explorar essa região da Amazônia, motivados aí por interesses capitalistas, pela acumulação de riquezas, de lucro, defender as terras contra invasores. Com o Tratado de Madrid, de 1750, a região passa a pertencer oficialmente a Portugal. E também, pessoal, durante o século XIX, durante o ciclo da borracha, houve aí o que nós chamamos, né, de era aurífera, né, era de grandes riquezas para a região. Esse período foi o auge da Revolução Industrial e a Inglaterra demonstrou grande interesse na região, ocupou a região por quase 30 anos. Esse período ficou conhecido como período áureo. A região ganhou bancos, cinemas, escolas, grandes construções, né? As regiões de Belém e de Manaus foram as mais beneficiadas durante esse período. Os ingleses não foram tão gente boa com a gente, porque eles pegaram mudas da seringueira, aclimataram a seringueira e biopiratearam, levaram para a região da Ásia, para a região da Indochina, do Vietnã. Né? E hoje aquela região da Ásia produz mais seringueira e produz mais borracha do que a nossa região hoje, né? Dando fim à era aurífera, à era áurea na região. Né? Outro fato de grande importância para o Brasil foi a expansão territorial, ou seja, a incorporação do Acre em 1903. Houve aí, por causa do período da borracha, uma migração muito grande para aquela região da Amazônia, né? Para aquela região do sul, né? Do oeste do Amazonas, a região onde hoje fica, né, o Acre. Né? Então, aquela região, para não ter um conflito direto com a Bolívia, aquela região pertencia à Bolívia, o Brasil adquiriu a região do Acre da Bolívia, né, com um pagamento aí de 2 milhões de libras esterlinas, com o Tratado de Petrópolis, que foi aí comandado pelo Barão de Rio Branco. A ideia do integrar para não integrar, porque havia aí um fantasma muito grande, que era o da internacionalização da Amazonas. Então, esse fantasma ele não é recente, ele vem desde muito tempo. E durante o período militar, ele assombrou muito os militares. Então, os militares, né, com essa ideia do avanço da fronteira agrícola, eles induziram muito as migrações para a região do Amazonas, né? Inclusive criando vários programas, entre eles o principal, a criação da Zona Franca de Manaus, promovida aí pelo general Castelo Branco, que abusou das concessões de incentivos fiscais para promover essas migrações em massa para a região da Amazônia e ocupar
a região da Amazônia para que não fosse internacionalizada. Em 1976, por uma medida provisória, ocorreu a regulamentação de várias propriedades de até 60 mil hectares. Né? Segundo a medida provisória, essas propriedades foram adquiridas de boa fé. Então, nessas migrações para a região, houve aí, né, a ocupação de muitas áreas de grandes propriedades, de grandes latifúndios, de maneira irregular, para a exploração da terra, que depois, com a própria ditadura, né, resolveu regulamentar esses novos fazendeiros. Né? Bom, visando integração, visando integrar vários organismos, né, então foram criados aí vários projetos de governo com a ideia de desenvolver, de ocupar a região da Amazônia. Eu vou citar alguns aqui para vocês. O SUDAM, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, criada em 1966, e que tinha como ideia criar o quê? Energia, estradas, rodovias, para dinamizar a região. Foi extinta em 2001, por causa dos desvios de verbas, né, e substituída pela ADA, Agência de Desenvolvimento da Amazônia. A SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, criada em 1967, que visava aí estimular, com isenção de impostos, com financiamento, a implantação de novas atividades econômicas na região. Interessante que, com a criação da Zona Franca de Manaus, né, muitas indústrias, dezenas de indústrias foram para a região, motivando aí a migração em massa para aquela região. O Radar da Amazônia, criado em 69, com o objetivo de efetuar aí o levantamento da cartografia por fotografias aéreas, né, aerofotogrametria, né, viabilizar os estudos do solo, subsolos, hidrografia e vegetação na região, que depois, é claro, foi evoluído para o Radar Brasil e o programa passou a fazer esse levantamento do Brasil todo. O PIN, Programa de Integração Nacional, criado em 1970 para preparar a infraestrutura necessária aos fundos da SUDAM, priorizando municípios cortados pela Transamazônia. O programa não foi para frente porque faltou capital e houve aí uma ocupação descontrolada da área. O Polo Amazônia, né, o projeto de polos agrominerais na Amazônia, criado em 1974, e tinha como função, né, promover o aproveitamento integrado das potencialidades agrícolas, agroindustriais, mineradoras, e o grande destaque para essa região foi o projeto Carajás, que funciona até hoje. Né? Teve também o projeto Trombetas e o JARE, mas o grande destaque foi o projeto Carajás, que até hoje tem um grande desenvolvimento. Foi criada aí a usina de Tucuruí, a estrada de ferro, o porto lá em Pontal da Madeiras, no Maranhão. Um grande problema ambiental, problema gravíssimo na região, é o desmatamento e as queimadas. Né? Então, do meio para o final do século XX, houve uma ocupação acelerada e desordenada da região, promovendo aí queimadas, desmatamentos. Por um lado, potencializou as indústrias madeireiras, mas por outro, compromete o equilíbrio da Amazônia. Um grande problema social da região, né, é que essa ocupação desenfreada que promove o desenvolvimento, né, que você tem aí fazendas de gado, mais recentemente de soja, de milho, mas tem aquelas pessoas que sobrevivem da região. Tem aquelas pessoas, como o Chico Mendes na foto aí, que depende da extração, né, da seringa. Ele representava, um sindicalista que representava aí, os seringueiros, né, representava a extração da borracha. Então é muito complicado, porque essas pessoas lutavam para manter a floresta, enquanto que os grandes fazendeiros da região lutavam para derrubar a floresta. E toda essa região ficou conhecida como Arco da Violência ou Arco do Desmatamento. E o Chico Mendes e a irmã Dorothy virou dois símbolos da região por lutar contra essa violência, né? Lutar aí em favor da população ribeirinha, da população que necessitava dessa região para sobreviver. Né? Então, o Chico Mendes
Ele foi morto em dezembro de 1988. Em fevereiro de 2005, a irmã Dorothy Stang foi assassinada por fazendeiros na região. A violência, pessoal, continua. E em pleno século XXI, nós temos muitas regiões onde é comum, né, a concentração fundiária e o trabalho escravo, também chamado de escravidão branca. Né? É comum na região a violência que envolve indígenas, envolve poceiros, que são aquelas pessoas que entram ilegalmente na terra, envolve grileiros, que são aqueles que falsificam documentos, envolve religiosos que trabalham como missionários na região. É muito comum a incidência de pistoleiros na região, né, que trabalham a mandos de fazendeiros, de grandes proprietários de terras. É comum os peões, né, os trabalhadores braçais, que geralmente são vítimas da escravidão por dívida. Bastante comum. E aqui tem algumas reportagens, né, retiradas da internet de casos de trabalho escravo recentes. Né? Mato Grosso, a região amazônica dentro de Mato Grosso, é um dos estados que mais vem registrando, né, trabalho escravo. No Pará também, né, muito registro de trabalho escravo na região, né, imagens aqui retiradas da internet de como que as pessoas viviam na região, viviam nessas fazendas, né, e empregavam esse tipo de ocupação. E aqui um quadro bastante lamentável, né, somente para mim que moro em Mato Grosso. Mato Grosso e o Pará lideram o desmatamento na região. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a área devastada na Amazônia chega a 17% da vegetação nativa. Toda essa região aqui, pessoal, ó, é chamado de Arco do Desmatamento ou Arco da Violência, principalmente essa região aqui mais ao oeste da Amazônia, chamada de região do Bico do Papagaio. Toda essa região aqui, né, tem grandes problemas relacionados ao desmatamento e também relacionado à questão da violência, né, violência contra os ribeirinhos, contra a população indígena. Né. O governo federal, ele colocou aí um programa de incentivo às pequenas propriedades para aqueles que adotam técnicas de manejo florestal, manejo sustentável. Aqui imagens da Amazônia em 2017 e a região do desmatamento, a região conhecida como Arco do Desmatamento da Amazônia. Né? Mais reportagens, colocando aí o Pará, né, com um grande índice de desmatamento entre 2017 e 2018. E aqui, né, um projeto do governo federal que lançou um plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, promovendo aí a valorização da floresta, a priorização do melhor uso das áreas desmatadas, ordenamento fundiário e territorial, um planejamento estratégico de infraestrutura, monitoramento e controle ambiental, dando uma maior liberdade para o IBAMA para poder fiscalizar essa região. Outro problema muito grave na região é o impacto ambiental causado pelas usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas, elas, da forma como foram construídas, né, hoje mudou bastante, mas da forma como foram construídas, elas promovem um lago artificial, deixando submersa boa parte da vegetação. E a vegetação submersa, ela apodrece e libera para a atmosfera o gás metano, que potencializa o efeito estufa. Né? E esse gás liberado também tem dióxido de enxofre, né? À medida que vai apodrecendo, né, provoca aí uma acidez muito grande da água, né, que acaba comprometendo toda a biota aquática dos rios e também dos lagos artificiais. Há ainda os problemas sociais. Né? Com a construção da usina hidrelétrica, muita população, seja indígena, seja ribeirinha, é obrigado a se deslocar para outras regiões. Tem também a perca de sítios arqueológicos. Tem também, pessoal, os trabalhadores que vão para essa região em busca de trabalho, para trabalhar na construção das usinas, né? O que acaba comprometendo a vida social nas cidades próximas, né? Intensificando a violência, roubos, furtos, brigas, estupros e assim por diante. Né? A cidade de Altamira mesmo, no Pará, vem sendo considerado a mais violenta do mundo desde 2015, né? Por conta aí
da construção da usina da hidrelétrica de Belo Monte, que fica nas proximidades da cidade de Altamira, no Pará. E aqui eu coloquei as principais usinas hidrelétricas, né? A de Tucuruí, no Rio Tocantins, uma das maiores do Brasil e do mundo. A usina de Balbina, no Rio Uatumã, né? Foi construída para abastecer a região de Manaus, considerada um dos maiores desastres da engenharia brasileira. A usina de Samuel, no Rio Jamari. A usina de Curuá-Una, no Rio Curuá, né? Que recebe o mesmo nome, no Pará. A usina de Coraci Nunes, no Amapá. A usina de Giral, no Rio Bandeira, uma usina a fio d'água, considerada uma grande evolução, é a moda da vez, junto com as PCHs. Né? A usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, também considerada uma grande evolução, produz uma quantidade muito grande de energia e poucos impactos ambientais. A usina de Belo Monte, que demorou aí muito tempo a ser construída, é uma usina a fio d'água, é a maior totalmente brasileira e a terceira maior do mundo. É considerada uma grande evolução, produz uma grande quantidade, né, de energia pelo tamanho que ela foi produzida. Bom, pessoal, é isso aí. Foi uma revisão bastante rápida, foi uma pequena explicação dos slides que foi trabalhado durante a nossa aula. Né? Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários. Não esqueçam de fazer o resumo, de fazer as atividades do módulo, tá bom? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!